Aqui eu continuo essa discussão importante sobre como que eu vou treinar o meu modelo e como que eu vou avaliar o desempenho deste meu modelo em produção. Duas coisas importantes sendo discutidas aqui. Primeiro, se eu tiver um modelo que é suficientemente flexível, normalmente acontece, e se eu tiver uma base de dados também de mundo real, que tem ruídos, que tem algumas imprecisões, se eu treinar o meu modelo por um tempo infinito, ele vai decorar os meus dados de treinamento e vai absorver os ruídos da minha base, como a gente mostrou aqui. Portanto, eu tenho que ser capaz, por exemplo, de em algum momento do meu processo de treinamento interromper o processo, porque a partir daquele ponto o erro para os dados de teste começa a aumentar. Significa que eu estou começando a sofrer de overfitting, de sobregeneralização. Então, determinar o momento de interromper o processo de treinamento é muito importante para o desempenho dos algoritmos de classificação e para os algoritmos de estimação também, que nós falaremos no nosso próximo capítulo. Certo, gente? Então, desse lado de cá eu estou falando, olha, treinar até que o erro de treinamento seja zero, não necessariamente é uma boa abordagem, porque você vai absorver os ruídos. Então, nós precisamos ser capazes de identificar um ponto ótimo para interromper o treinamento do meu classificador. Outra coisa, nesse lado de cá, eu estou apresentando para vocês uma técnica que permite a gente estimar o desempenho de generalização do modelo e também treinar o meu modelo considerando todos os dados disponíveis que eu tenho. O que muitas vezes a gente faz, ou a gente vê as pessoas fazerem, é o seguinte: o cara pega a base de dados lá, vamos supor, eu tenho 1000 objetos, aí o cara usa 900 para treinar e 100 objetos para testar. Tudo bem. O problema com isso é que esses objetos que eu usei para testar, eles nunca foram usados no treinamento e os outros 900 objetos que eu usei para treinar nunca foram usados para validar. E, portanto, eu não dei a oportunidade do meu algoritmo avaliar ou aprender a partir de todos os dados que eu tenho na minha base. O que esse método de validação cruzada em Capastas faz é o seguinte: ele permite que todos os dados sejam usados para treinamento e para teste, porém em momentos distintos. Então vejamos, aqui eu estou falando validação cruzada em Capastas. Cada pasta é um subconjunto de objetos. Aqui nós pegamos K igual a 10, tá? Então eu tenho 10 pastas, 10 segmentações sendo feitas. No primeiro passo, eu pego 10% dos meus objetos, que é K-1, vou usar para testar e todas as outras pastas eu vou usar para treinar o meu modelo. Aí eu treinei o meu modelo todo com essas pastas de 2 a 10 e vou aplicar a pasta de número 1 para avaliar o desempenho do modelo. No segundo passo, o que eu faço? Esse subconjunto de objetos da minha primeira pasta, que eu usei para avaliar o desempenho, agora eu vou usar para treinar e vou pegar a segunda pasta aqui e usar para avaliar o meu modelo. E vou fazer isso até que todas as capastas tenham passado tanto por treinamento quanto por teste, porém em momentos distintos. E ao final desse processo todo, eu vou pegar a média de desempenho desse algoritmo e vou falar, olha, o desempenho médio desse algoritmo para treinamento é tal e para produção é tal. Portanto, resumindo, gente, o objetivo do algoritmo de validação cruzada em Capastas é estimar o desempenho de generalização do modelo, dando a oportunidade a todos os objetos serem usados tanto para treinamento quanto para teste, porém em momentos distintos do processo. Outro aspecto extremamente importante aqui dos classificadores e das tarefas preditivas de maneira geral é como eu avalio o desempenho. Lá no capítulo 4, quando nós estudamos agrupamento de dados, nós tínhamos duas formas de avaliar o desempenho de um algoritmo. A gente podia usar medidas internas ou medidas externas. As medidas internas essencialmente consideram a distância intragrupo e ou a distância intergrupo. E as medidas externas utilizam um rótulo conhecido a priori para avaliar quão bem o meu algoritmo de agrupamento conseguiu encontrar aqueles rótulos. No caso de classificação, nós sempre temos a saída desejada para treinar o classificador e, portanto, eu uso essa informação para calcular o erro entre o resultado que o meu algoritmo dá e o resultado que ele deveria ter dado para realimentar o meu algoritmo para que na próxima iteração eu vá diminuindo esse erro, até chegar num valor satisfatório de erro. Esse primeiro
caso que eu estou mostrando aqui de avaliação de desempenho dos algoritmos é para uma tarefa de classificação binária. Classificação binária é uma classificação entre duas classes apenas, tá? Então, detecção de fraude ou transação normal, detecção de spam ou e-mail normal. Numa base de dados aí de câncer, eu quero identificar se aquele exame corresponde a um câncer ou não. Então, qualquer tipo de classificação na qual eu tenho apenas duas classes possíveis, eu chamo de uma classificação binária. E nós podemos representar o resultado do meu classificador em uma matriz que nós chamamos de matriz de confusão. A matriz de confusão, ela está representada aqui para nós, para um problema de classificação binária, da seguinte maneira. Nas linhas, eu tenho a minha classe original, classe positiva, classe negativa. Nas colunas, eu tenho a classe predita. Então, classe predita positiva, classe predita negativa. Um aspecto importante da classificação binária é que a minha classe positiva é sempre a classe que eu quero identificar. Então, vamos supor que eu quero fazer um algoritmo, um classificador de fake news. Então, o objetivo do algoritmo é dizer se uma mensagem é uma fake news ou não é uma fake news, é uma true news. A classe positiva é a classe fake news. Por quê? Porque é a fake news que eu quero identificar. No caso de um classificador de spam, a mesma coisa. A classe positiva é o spam, porque é o spam que eu quero classificar, e assim por diante. Se eu falar que o objetivo do meu classificador é identificar e-mail normal, então o e-mail normal passa a ser a minha classe positiva. Mas normalmente, a classe positiva é aquela classe que você quer identificar, que é a classe que tem uma frequência de ocorrência menor, tá? Na maioria dos casos, essa é a regra que a gente utiliza. Tem algumas definições importantes aqui nessa matriz de confusão. Primeiro, vamos pensar aqui no nosso classificador de fake news. A minha classe positiva é a fake news. Então, se o meu classificador pegou uma mensagem e falou, olha, essa mensagem aqui é uma fake news, e ela realmente é uma fake news, eu digo, eu tenho um verdadeiro positivo, tá? Porque a classe identificada foi a classe correta, nesse caso a classe positiva. Se ele pegou uma mensagem que era uma mensagem verdadeira, não era uma fake news, e ele identificou como sendo verdadeira, então eu tenho um verdadeiro negativo, porque a minha classe negativa é a mensagem verdadeira. E aí, se eu tenho agora uma mensagem verdadeira que foi classificada como fake news, eu tenho o que a gente chama de um falso positivo, certo? Então é uma falsa fake news e, portanto, é uma mensagem verdadeira, uma mensagem legítima. E por fim, se eu tiver uma fake news sendo identificada como uma mensagem legítima, uma mensagem normal, então eu tenho um falso negativo. Tudo bem, gente? Esse conceito de verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo e falso negativo é um conceito extremamente importante para nós. Se eu identificar uma fraude como transação normal, o que é isso? Um falso positivo ou um falso negativo? É um falso negativo, certo? Porque é uma fraude identificada como transação normal. E se eu identificar uma transação normal como uma fraude, eu tenho um falso positivo. E aí eu pergunto para vocês, o que custa mais caro para nós, para o sistema, um falso negativo ou um falso positivo? Se eu tiver um falso positivo, que é uma transação normal sendo identificada como fraude, essencialmente o que vai acontecer é a sua transação vai ser bloqueada, a operadora vai te mandar uma mensagem falando, olha, essa operação é suspeita, entre em contato conosco para informar se é uma transação normal ou se é uma fraude. Nesse caso, foi uma venda, né, uma compra que deixou de ser realizada, mas não teve um prejuízo financeiro ali. A recíproca já é diferente. Por quê? Porque se eu tenho uma fraude identificada como uma transação normal, que é um falso negativo, eu vou ter um prejuízo financeiro ali, porque eu permiti que um golpe, que a fraude ocorresse. Portanto, neste caso, o falso negativo e o falso positivo têm pesos distintos. E isso precisa ser considerado quando você estiver avaliando o seu classificador. E aqui eu mostro para vocês algumas taxas, algumas medidas que são construídas a partir da matriz de confusão. Por exemplo, a taxa de verdadeiro positivo, que nós estamos chamando aqui de TVP, é igual à quantidade de verdadeiros positivos, que está aqui, ou seja, tudo que eu acertei, dividido por todos os positivos, que são a quantidade de verdadeiros positivos mais a quantidade de falso negativo. A taxa de falso positivo segue a mesma lógica. É a quantidade de falso positivo, agora dividido pela quantidade de falso positivo mais
verdadeiro negativo. A acurácia corresponde à taxa de acerto do meu classificador. E a acurácia é calculada simplesmente olhando tudo que ele acertou dividido pela quantidade de valores possíveis. Então, se eu acertei 90 de 100, a minha acurácia preditiva é de 90%. O erro é o inverso da acurácia. Então, se eu tenho uma acurácia de 90%, eu tenho um erro de 10%. E isso é muito interessante a gente observar, porque a percepção que a gente tem da acurácia ou do erro influencia a qualidade, como você avalia a qualidade do seu classificador. Vamos pegar um exemplo bem simples. Vamos pegar um exemplo no qual eu tenho um classificador com uma acurácia de 98%, um outro classificador com uma acurácia de 99%. Então, se ela falar, poxa, a diferença de um para o outro é só de 1%. Mas se você for olhar o erro, um classificador erra 2% e o outro erra 1%. Ou seja, um classificador erra o dobro do outro, tá? Então, muita atenção se você vai olhar acurácia, taxa de acerto, ou se você vai olhar erro, porque a interpretação ela pode ser diferente. Essas medidas que a gente falou aqui, elas são muito usadas em tarefas de classificação. Tem outras medidas que são usadas, que nasceram das tarefas de recuperação de informação, mas que também são muito usadas aqui em tarefas de classificação, que são as medidas que a gente chama de precisão, revocação e a medida F, ou F-measure. O que é a precisão? A precisão é a quantidade de verdadeiros positivos dividido pela quantidade de falso positivo mais verdadeiro positivo. Ou seja, de tudo que eu predisse, que eu classifiquei como sendo da classe positiva, quantos realmente eu acertei, tá? Então é por isso que chama de precisão. No caso da revocação, para esse exemplo aqui, ele tem o mesmo significado da taxa de verdadeiros positivos. E, portanto, dentre tudo que eu tinha para acertar, quantos foi que eu acertei? Essa é a revocação. E a medida F é a média harmônica da precisão e da revocação. Tá? É uma maneira de eu colocar essas duas medidas numa única medida e apresentar uma avaliação de desempenho desse meu classificador com uma única medida. Vamos pegar um exemplo simples aqui para ilustrar esse conceito. Imagina que eu tenho um algoritmo que, dado o quadro clínico aí de uma determinada pessoa, de um determinado paciente, eu tenho 150 pacientes, desses 150, 30 pacientes estavam doentes, e o algoritmo identificou 28 doentes. Só que desses 28 doentes que o algoritmo identificou, 8 estavam saudáveis, ou seja, o algoritmo errou. Então vamos montar a matriz de confusão aqui. Quantidade de verdadeiros positivos, ou seja, quantidade de pessoas doentes que foram identificadas corretamente pelo algoritmo. 20 pessoas, porque desses 28 que ele classificou como doente, 8 estavam saudáveis. E, portanto, esses 8 são falsos positivos aqui. Só que eu tenho 30 pacientes doentes, mas ele acertou 20. Então, a quantidade de falsos negativos é igual a 10. E o restante, a diferença entre os 150 pacientes, tudo que apareceu ali, me dá a quantidade de verdadeiros negativos, que significa quantos pacientes que estavam saudáveis que foram identificados como saudáveis. Calculando aqui as nossas medidas, aquelas que a gente viu anteriormente, a minha taxa de verdadeiro positivo é, portanto, a quantidade de verdadeiros positivos, que é 20, dividido pela quantidade total de positivos, que nesse caso significam os pacientes doentes, e o total era de 30. Então ele acertou 20 de 30, que corresponde aí a 66,67%, que é igual à nossa revocação. Então a revocação nesse caso significa, olha, de todos os pacientes doentes, quantos ele identificou corretamente, tá? Ele identificou 2/3 dos pacientes doentes corretamente. Então a taxa de falso positivo é igual à quantidade de pacientes saudáveis que foram identificados como doentes, que é o nosso falso positivo aqui, que é 8, dividido pela soma dos meus falsos positivos com a quantidade dos meus verdadeiros negativos aqui, que são 112, e, portanto, eu tenho 120. Então, a minha taxa de falso positivo é igual a 6,67%. A acurácia, que é o desempenho global deste modelo, é 132, a quantidade que ele acertou, dividido pela quantidade total de pacientes que eu tinha, que era 150, e que me totaliza 88% de acurácia preditiva desse classificador. Então, a precisão é a quantidade de pacientes que foram classificados corretamente como doentes,
nesse caso igual a 20, dividido pela quantidade total de pacientes que foram classificados como doentes, que são 28 pacientes, totalizando aí uma precisão de 71,43%. E a medida F, basta a gente fazer a conta ali substituindo os valores, ela deu 0,69.